Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar com muito conhecimento e humor aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Eu sou o professor Souto, estamos na aula 63, vamos falar das transformações. Tá? Sim. Turma, essas duas curvas que eu estou apresentando aqui para vocês são chamadas isotermas. O que é isso? A isoterma é uma curva em que a temperatura é constante. Então aqui nós temos uma transformação isotérmica. Então a transformação é isotérmica, tá? E esta curva é chamada isoterma. Na matemática é chamado curva característica. Vamos dar um exemplo dessa curva isoterma aí. Vamos supor que eu tenha aqui um volume de 2 e uma pressão 4. Aí a pressão caiu para 2 ou para 1, né? Vamos melhorar isso aqui. Tá molhado esse? Ó, vou pôr aqui 1. Peraí que senão vai borrar. Gata borralheira. Bom, ó, aqui a pressão foi para 1, tá? Qual vai ser o volume se é uma isoterma? O produto PV, ó, repare, PV. O produto PV não é lá da equação de Clapeyron, não é assim? PV-NRT. Então, repare, se o produto PV for uma constante, é porque a temperatura é constante, tá? Visto que numa transformação, o número de mol, aqui é o número de mol, e aqui é a constante real dos gases. Turma, numa transformação, não tem nem saída nem entrada de gás, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, um volume 8. Ó, repare, 1 vezes 8, 2 vezes 4. É o mesmo produto PV, tá? O mesmo poderia ocorrer com esta curva aqui. Por exemplo, uma pressão, aqui a pressão é 5 e aqui o volume é 8. 40, né? Podemos estar aqui num volume 40, ou melhor, volume 20, vamos por 20, que é para não ter conflito com o número que eu já coloquei. Aqui é 20, e aqui não está dando 5 vezes 8, não está dando 40, então aqui tem que ser 2. Tá vendo? Aí cairia mais ou menos por aqui. Aí, sei lá, tá meio fora de escala, mas dá para entender. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 8, 40. Tá vendo? É uma situação, se for necessário também, de você verificar se realmente é uma isoterma. E aí tem um detalhe. Na isoterma, como a temperatura é constante, o que nós vamos concluir? Se a temperatura é constante. O que era mesmo ΔU? ΔU, 3 meios, N, R, ΔT. Bom, se você tiver numa transformação isotérmica em que a temperatura é constante, o ΔT vai dar 0. Obviamente, o ΔU também vai dar 0. Então, aí nessa transformação, nós temos que todo o calor será transformado em trabalho. Tá? Essa situação é uma situação utópica. Por quê? E depois nós veremos que numa situação real, isso não será possível. Você transformar calor em trabalho integralmente. Nós vamos ver isso daí, mas é interessante. Mas claro que em alguns casos essa utopia cai também no vestibular. Você precisa saber que o ΔU igual a 0, se for uma transformação isotérmica, e aí o calor igual ao trabalho. Esta situação, repito, é uma situação utópica, mas que pode cair numa prova tranquilamente. Então, ele está dizendo aqui que todo o calor será integralmente transformado em trabalho mecânico. Tá?
se isso fosse possível, as máquinas térmicas teriam rendimento 100%, o que não é verdade. Mas o que você tem que entender é que se o calor for positivo, o trabalho será positivo. E calor positivo é quando o gás recebe calor. Trabalho positivo é quando o gás realiza trabalho. Quer dizer, teremos aí uma expansão. Se por um acaso o calor for negativo, o trabalho será negativo também. O que é o trabalho negativo? O volume diminuiu. Então, teve uma compressão do gás. E o gás perde calor por meio externo, por isso que o calor é negativo. Tá? Então, uma análise técnica dessa utopia é isso que você tem que estar sabendo. Laranja. Turma, não se esqueça de estar... preste atenção que aqui é a curva do gráfico PV, tá? Pressão e volume. Aí, no caso, se a transformação for isométrica ou isocórica, isso é volume constante. Volume constante. E aí, no volume constante, nós temos esta situação aqui. Então, se o gás vai da situação A para a situação B, o que ocorreu aqui? Ocorreu um aumento da pressão. Se ele for de A para B, ocorreu o aumento da pressão. Se ele for de B para A, uma redução da pressão. Então, nesse caso, o gás ele não realiza trabalho, porque a fórmula do trabalho é P ΔV. O ΔV, no caso aqui, não é zero? Ô, professor, mas a pressão é variável. Você não falou que não pode usar essa fórmula? Tudo bem. Mas se você calcular a área do gráfico aqui, vai dar zero, né? Pela variação da pressão. Mas pelo ΔV, que eu sei que é zero, pelo ΔV, mesmo usando a fórmula, porque, veja bem, aquilo que eu falei para vocês é que a soma dos PΔV vai dar a área do gráfico, né? Então, a pressão aqui, esquecendo a ideia da pressão, o ΔV é zero, tá? Porque o volume final é igual ao volume inicial. Então, não tem variação de volume. Para entender que o trabalho é zero. Então, aí nós temos uma transformação. Aquele modelo que eu coloquei para vocês, que na prática tem aqui o gás, o êmbolo foi fixado por dois rebites ou dois parafusos, seja lá o que for. Esse êmbolo ele está fixo. Aí se você fornecer calor, o que vai acontecer? Aqui dentro nós temos o ΔU, que é a variação da energia interna. Como o calor é trabalho mais ΔU, agora todo calor é transformado em variação da energia interna. Então, se o gás recebe calor, nós temos um ΔU positivo. Tá? O ΔU positivo significa o quê? Que nós teremos um aumento da temperatura. Um aumento da temperatura. Tá? Se o calor for negativo, significa que o gás perde calor, nós teremos uma redução da temperatura. Redução da temperatura. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui, eu vou colocar esse recipiente hermeticamente fechado na geladeira. Aí ele não vai perder calor? Se ele perde calor, vai ter redução de temperatura, né? Se eu coloco no fogo, vai ter um aumento da temperatura. Sei lá, uma panela de pressão onde aquele pininho, eu tampo tudo, ela é toda fechada, você vai ter um aumento da temperatura, tá? É isso que eu quero dizer. Turma, agora na transformação isobárica nós temos a pressão constante, tá? Então, se a pressão
for constante, não esqueça agora, tome cuidado, porque na pressão constante nós vamos ter a fórmula inteira. Agora, ó, agora, turma, entra tudo, hein? Agora entra tudo, ó. Entra o ΔU, entra o trabalho, entra o calor. Porque, veja bem, ó, pressão constante, P ΔV, olha lá. Quer queira ou quer não, é a área também do retângulo. Então aí serve a fórmula do trabalho diretamente e serve também a fórmula da área, tá? Então, as duas vão se encaixar aqui. Você pode usar tanto a fórmula da área quanto a fórmula do P ΔV. E aí, pressão constante, entra a fórmula inteira normal, tá? Não tem restrição nenhuma aqui. Só lembrando, turma, que isobárica, mesma pressão. Essa palavra bar vem do grego, tá? E o barômetro é um medidor de pressão. Chama-se barômetro. Criado pelo evangelista Torricelli, mesmo lá da equação de Torricelli, da cinemática.